Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia de número 122, onde iremos ler 2 Samuel, capítulo 12, 13 e 14. Depois iremos para o Novo Testamento, para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22. E começamos o capítulo 2 até o versículo 25, tudo bem? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento, versão da Bíblia revista e corrigida, e eu não trago comentários dos textos lidos, lendo somente a letra pura da lei. Muito obrigado pelas orações, pelo apoio, e que, se Deus permitir, estaremos gravando durante um ano a leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Em breve eu estarei posicionando a webcam para que nós possamos começar com a oração e que o nome do Senhor seja engrandecido. Tenha a todos um bom dia, pegue a sua Bíblia, acompanhe e aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Estamos aqui, meu Pai, diante da Tua poderosa palavra, para mais um dia de leitura e reflexão. Deus abençoe este momento, estes minutos que estaremos diante dela, e vem repreender toda interrupção humana ou espiritual, que possamos aprender com o que for lido, colocar em prática e dar bom testemunho como cristão ou cristã. Ah, meu Senhor, tem misericórdia de nós, de nossas falhas, nossos pecados. Dá um dia de paz e usa poderosamente, Senhor, a nossa vida para falar do Teu amor, do Teu evangelho e do plano da salvação. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e estamos perseverando para, se possível for, terminar a leitura bíblica no prazo de um ano. Fica conosco, meu Pai, eu te oro e te agradeço, abençoa a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Ontem nós lemos 2 Samuel 9, 10 e 11. Hoje nós iremos ler 2 Samuel 12, 13 e 14. Tem como subtítulo o capítulo 12, Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás.
Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu e mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Então pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade. E toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Vamos agora para o capítulo 13, tem como subtítulo: Aminon ama a Tamar e comete incesto. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado,
E tomou massa, e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer. E disse a Amnon: Fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E chegando-los para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. Chamou a seu moço que o servia e disse: Deita esta fora e fecha a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E estou com ele, porém ele não quis, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixa ir conosco Aminon, meu irmão? Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porventura. Não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes, e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga ao meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon. Porque assim eu tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu, e o jovem que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu.
E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que está de luto, veste vestes de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade, que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse, assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensastes tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, ficou como culpado, visto que o rei não tornara a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas lhe dará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porventura, fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem, que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso. Porque, como anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor, teu Deus, será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse à mulher: Ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para que eu virasse a forma deste negócio, Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e o agradeceu ao rei e disse: Hoje
Conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: Para que vim de Jesus? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Aleluia, glória a Deus. 3 capítulos Antigo Testamento, leitura concluída. Tudo bem? Vamos agora para o Novo Testamento. Estamos na carta de 1 Pedro, certo? Ontem nós lemos até o versículo 21. Então vamos terminar o capítulo 1, lendo a partir do versículo 22. Iniciaremos o versículo 22 e iniciaremos o capítulo 2 até o versículo 25. Então vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, fala o seguinte: Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Vamos agora à primeira carta de Pedro, capítulo 2, até o versículo 25. Versículo 1 fala do capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer-lhes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia, glória a Deus. Leitura de todo o capítulo 2, né? Vamos agora orar, agradecendo ao Senhor. Pai, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Te agradecemos, meu Senhor, por mais uma vez estar diante da Tua palavra e ter concluído a leitura. Dá um dia de livramento, vai dando, Senhor, sabedoria a Teu povo, para que estudem mais a Tua palavra, preguem a Tua palavra, cantem louvores de acordo com a Tua palavra e vivam a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, nossos falhas, nossos pecados, e ajuda-nos, Senhor, a vencer as tribulações. Muito obrigado, meu Pai, por este momento, estes minutos diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para a leitura, para a marcação no nosso PDF, no nosso plano de leitura, tudo bem? O dia 122 foi concluído, onde lemos 2 Samuel 12, 13 e 14, certo? E depois pulamos para o Novo Testamento, onde continuamos a primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 22 ao final, e depois lemos todo o capítulo 2, do versículo 1 ao 25, certo? Que o nome do Senhor seja engrandecido e que a paz esteja com todos vocês. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos com mais um dia de gravação da leitura bíblica diária. Até amanhã.